Olá, queridos irmãos, estamos aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus com vocês, né? Antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês deixassem um like aí e pudessem compartilhar o link com mais pessoas para que cada vez mais o canal da CCR possa ser fortalecido e a palavra de Deus possa ser compartilhada com o maior número de pessoas possível, né? Nesse mês de janeiro, nós do diaconato vamos estar ministrando alguma palavra para vocês. E o tema que me foi proposto foi falar sobre evangelização. E aí, lendo um pouco a respeito, né, e refletindo sobre a palavra, eu comecei a pensar quão maravilhoso é poder fazer a vontade de Deus, né? Toda vez que nós fazemos a vontade de Deus, nós somos cheios, né? Nós ficamos preenchidos com uma total satisfação, pelo menos é o que eu sinto quando eu entendo estar fazendo algo correto, algo que agrade a Deus. Infelizmente, né, por questões óbvias, né, eu sou humano, falho, fraco, pecador e nem sempre eu acerto, nem sempre eu faço a coisa como deveria ser feita, nem sempre eu consigo fazer a vontade de Deus propriamente dita, mas a busca é constante, a tentativa de acertar sempre é constante, né? A gente está sempre tentando, eu pelo menos estou sempre tentando fazer a coisa certa, mesmo que em determinados momentos não aconteça do jeito que tem que acontecer, né? E pensando nisso, eu comecei a refletir sobre o seguinte: Deus ele nos colocou na Terra com uma missão. Nós temos um propósito, né? Há um propósito de estarmos aqui. Nós não estamos aqui a passeio, não é à toa. Claro que tudo o que nós fazemos e todo o nosso foco tem que ser a glória com Deus, né? Viver a eternidade ao lado do Pai. Mas nós não estamos aqui de passagem a troco de nada, né? Estamos de passagem sim, mas com propósito, né? Com algo a ser feito, certo? E, e pensando nisso, né? E levando para o lado da evangelização, eu estava pensando que o seguinte: Deus ele não vai esperar que nós estejamos prontos, preparados ou à vontade para fazer, né, a coisa acontecer. Ele quer que a gente faça. Nós temos um chamado, né? E independentemente de habilidade, independentemente de nos acharmos preparados ou não, o chamado ele está aí, né? Nós somos convocados para pregar o evangelho. É um mandamento de Deus. Isso é um mandamento. Ele não disse em momento algum, esteja preparado e depois prega o Evangelho. Sinta-se à vontade para depois pregar o Evangelho. Esteja confortável para pregar o Evangelho. Ele só disse para nós irmos e pregarmos, né? Tá em Mateus 28:19. Quero compartilhar com vocês esse texto. Mateus 28:19, que diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28:19 e 20. Então, Jesus Cristo ele nos deixa essa missão, que venhamos a evangelizar, fazer discípulos, levar a palavra, né, as boas novas para todo e qualquer canto do mundo, para toda e qualquer criatura que possa nos ouvir, certo? E diante disso, né, lendo as palavras, eu me deparei com uma outra passagem que vai nortear a ministração aqui, né, que é a passagem onde Jesus Cristo ele convoca alguns dos seus discípulos, né, o momento em que ele convoca alguns dos seus discípulos com a proposta de torná-los pescadores de homens, né, pescadores de homens. E pensando nisso, né, diante disso, lendo essa palavra, eu quero compartilhar com vocês quatro pontos que são essenciais para que a gente venha a ser pescadores de homens, né, para que a gente possa levar a palavra para que pessoas conheçam a Cristo e aí então, mediante a vontade de Deus, essas pessoas possam ser salvas e libertas dos maus caminhos para viver a vontade do Pai. E o primeiro ponto, né, que eu cito aqui para vocês, está em Mateus 4, 18 e 22, que trata exatamente dessa passagem, onde Jesus convoca os discípulos, e eu vou ler aqui, Mateus 4,
do versículo 18 ao versículo 22, que diz o seguinte: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, né, o primeiro ponto que nós temos que nos atentar para que possamos ser pescadores de homens, é desistir dos nossos próprios caminhos, né? Desista do seu próprio caminho. Quando Jesus pescou Pedro, André, João e Tiago, ele não perguntou o que eles iriam fazer, quais eram os planos deles, né? Se eles estariam disponíveis ou não. Ele simplesmente os convocou para participar da vida com Cristo. E, assim, humanamente falando, eles poderiam ter se recusado, né? Pedro era um pai de família, trabalhador, tinha a sua vida privada ali, né? Tinha as coisas dele por fazer. Os filhos de Zebedeu eram herdeiros de um cara que, à época, se eu não me engano, ele tinha posses, né? Ele tinha alguns barcos, ele era dono de alguns barcos, ele não era só um pescador comum, ele era alguém que tinha uma situação financeira estável. E Jesus os convocou e eles podiam, de repente, não querer abrir mão dessas coisas para seguir a Jesus. Mas eles abriram mão dos caminhos deles para fazer a vontade de Deus e viver para Deus. E eu não sei qual o seu modo de vida, o que você tem feito, se você tem casa, se você tem bom emprego, se você busca isso ou aquilo. Eu nem estou dizendo que isso seja errado, tá? Você querer uma melhora de vida, querer melhorar a sua vida financeira, né? Obter bens, não é esse o propósito que eu quero, não é esse o mérito que eu quero levantar. O que eu quero dizer é que se Cristo não for o centro, se você não atender os chamados de Deus, nada disso tem o menor valor. Nada disso tem o menor valor. O nosso foco tem que ser sempre Jesus e o Evangelho de Cristo, né? Levar o Evangelho de Cristo para mais pessoas. O seu desempenho no seu trabalho, a forma como você age no seu trabalho, a forma como você age na sua vida privada, tudo isso tem que refletir a glória de Deus. Tudo isso tem que refletir a glória de Deus. É para isso que você foi chamado. Quando a verdade de Cristo foi revelada na sua vida, foi para isso, para que você abrisse os olhos, se desapegasse da vida anterior que você tinha e vivesse uma vida com Cristo, levando o Evangelho dele, para que outras pessoas também fossem tocadas pela palavra do Pai e quisessem viver essa vida em Cristo. Ok? Então, desista dos seus próprios caminhos. Tá? Sempre entenda que os propósitos de Deus têm que estar na frente da sua vontade. A sua oração tem sempre que ser, a nossa oração não é a sua, a nossa oração tem sempre que ser que a nossa vontade esteja de acordo com a vontade do Pai. E que se a nossa vontade não estiver de acordo com a vontade do Pai, que a vontade do Pai prevaleça sobre a nossa. Que a vontade de Deus sempre se cumpra acima da nossa vontade. Se os nossos desejos do nosso coração, se aquilo que a gente espera, né, e se aquilo pelo qual a gente trabalha estiver de acordo com a vontade de Deus, amém. Mas se não, que a vontade de Deus prevaleça acima da nossa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a nossa não. Então, o primeiro ponto para que a gente possa se tornar pescadores de homens é desistir dos nossos próprios caminhos, ok? E viver para os caminhos de Deus. O segundo ponto se encontra em Mateus 10, 19 e 20. Eu vou ler com vocês, né? E trata do seguinte: decida viver o extraordinário de Deus. Decida viver o extraordinário de Deus. Está em Mateus 10, 19 e 20, que eu vou ler aqui. 19 e 20 não, perdão. 10, do 18 ao 20, tá? Que diz o seguinte, Jesus falando, tá?
Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Amém? Aqui é uma passagem onde Jesus está instruindo os discípulos a pregarem, né? E que o serviço cristão vai fazer com que eles sejam presos, com que eles sejam insultados, mas que quando eles estiverem sendo ali oprimidos por um determinado tipo de grupo, que eles não se preocupem com o que eles terão que responder ou como eles terão que reagir, porque Jesus Cristo irá interceder por eles. E o que acontece? Muitas pessoas acabam não cumprindo com o dever de evangelizar, acabam não falando da palavra de Deus, acabam não fazendo algumas coisas que estão relacionadas à vida cristã, por não se sentirem capazes, né? Por acharem que não têm condição, por acharem que não são habilidosos o suficiente, por não se sentirem à vontade. Mas em momento algum Jesus diz que nós teremos que estar nesse tipo de condição para pregar o evangelho. Ele só diz que nós temos que ir e pregar. E aí algumas pessoas vêm e falam, né, eu já ouvi, mas umas pessoas são levantadas para isso, para um determinado serviço, outras para outro determinado serviço. E você também foi levantado para um determinado serviço, né? Só que infelizmente tem gente na igreja, né, e aí eu vou falar de um modo geral, mas tem muita gente que está como espectador, mero espectador da igreja, né? Vai lá no dia de culto, ouve a palavra, tchau, e nada, e não faz nada além disso, né? É um mero espectador de culto. E esse não é um mandamento de Cristo. Isso não está relacionado ao ir e pregar o evangelho. Então, se todos têm um propósito, você também tem um propósito. Então, cumpra com esse propósito e entenda que Jesus estará com você. O que Jesus quer não é uma pessoa preparada. O que Jesus quer é uma pessoa disposta. Então, esteja disposto a viver o extraordinário de Deus. Tá? Toda vez que você se propor verdadeiramente a cumprir o chamado, Jesus fará com que isso aconteça. Ele direcionará as ações, ele te capacitará, ele te instruirá a fazer a vontade dele. Não tenha medo, não se apegue nas suas limitações, entenda que você é sim limitado, todos nós somos, né? Entenda as suas limitações e supere-as. Jesus te capacitará. Se você não se sente capaz, fique em paz. Esteja disposto, que Jesus vai te capacitar. Amém? Esse é o segundo ponto. Decida viver o extraordinário de Deus. Não venhamos a nos acomodar. Tá? Não venhamos a nos manter com uma postura acomodada. Achar que o simples fato de termos nos batizado e falar que somos cristãos é o suficiente. Isso não cumpre com os propósitos de Deus. Enfim, cumpra com os propósitos de Deus. Amém? Terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Mateus 22, do 34 ao 40. Mateus 22, do 34 ao 40, que também é uma passagem bastante conhecida. E que é o seguinte, né? O ponto que eu quero exaltar aqui é: valorize as pessoas. O primeiro ponto para que nós possamos ser pescadores de homens é desistir dos nossos próprios caminhos. O segundo ponto é decidir viver o extraordinário de Deus. O terceiro ponto é valorizar pessoas. Somos chamados a pregar o evangelho, a levar a palavra de Deus para qualquer criatura. E isso está intimamente ligado a valorizar vidas. Nós temos que entender que toda vida é importante para Deus. Toda vida é importante para Deus. Então, valorize pessoas. E para dar base a isso que eu estou falando, eu quero ler com vocês Mateus 22, do versículo 34 ao versículo 40, que diz o seguinte: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado,
os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. E isso é fundamental para nós levarmos o Evangelho para mais pessoas, pessoal. O amor de Deus. Eu costumo dizer, né, que não existe nenhuma palavra que evangelize mais do que as suas ações. O fato de você viver o Evangelho, viver o amor de Deus, isso evangeliza muito mais do que qualquer palavra. Né? Porém, é fundamental estender a palavra de Deus para outras pessoas. Não só o viver, que é fundamental, mas levar a palavra também para essas pessoas. E por quê? Por amor. Por amor. Valorize vidas, valorize pessoas. Tá? Nós temos que levar a palavra para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo e o seu Evangelho. Nós temos que viver a palavra para que pessoas possam ver Cristo em nossas vidas, ver a mudança de Deus em nossas vidas. Mas como fazer isso? Deixa Deus te usar. Deixa que Jesus fará a obra. Mas se disponha e ame pessoas. Ame pessoas. É difícil, eu vou falar por mim, não vou dizer que é fácil. Eu trabalho num lugar onde eu lido com muitas pessoas diferentes todos os dias e é complexo você lidar com muitas pessoas todos os dias, né? Porque ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa 100% como você e mesmo quando pensa muito parecido, há divergência de pensamento, há divergência de ações, às vezes você se irrita, mas nada disso pode te impedir de estender o amor de Cristo a essas pessoas. Então, se entregue ao amor de Deus e estenda o amor de Deus a essas pessoas. Tá? Valorize as vidas. Escute pessoas. Se disponha a ouvir, se disponha a orar por pessoas. Isso é fundamental para que você se torne um pescador de homens. Ok? Se entregue à palavra e viva a palavra. E estenda isso a pessoas e valorize pessoas. Vale a pena, lembre-se sempre, vale a pena investir tempo em vidas. Vale a pena investir tempo em vidas. Às vezes você acha que não, mas uma conversa de meia hora em que alguém falar com você para desabafar qualquer coisa que esteja fazendo mal, às vezes isso pode salvar uma vida. Então valorize cada ser humano que vive com você. Isso é fundamental para que você se torne um pescador de homens. E o quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês, na ideia de se tornar pescador de homens, é o seguinte: comece a se movimentar. Comece a se movimentar. E eu quero compartilhar com vocês um trecho, um único versículo que está em Atos 13, o versículo 47, que diz o seguinte: Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ou seja, faça, se mexa, comece a participar do processo. Não seja um mero espectador, não seja um mero ouvinte, comece a agir. É até um erro da minha parte, eu sei, né? Porque eu começo a me irritar com algumas situações, mas eu fico olhando muito para a postura geral da igreja e, assim, é complexo ver como pouquíssimas pessoas se envolvem com a obra, né? Pouquíssimas pessoas se envolvem com a obra. Quase sempre estão envolvidas as mesmas pessoas. E isso se for olhar bem, por um lado,
É bom que essas pessoas não desanimam, né? Essas pessoas continuam prestativas ao serviço, mas é triste ver que muitas outras pessoas poderiam fazer algo e não o fazem, né? E, e que nós possamos rever os nossos conceitos quanto a isso, que possamos ser mais participativos na obra e que possamos estender isso para toda e qualquer pessoa que estiver convivendo conosco, né? Que a gente venha parar de dar desculpa. A gente dá muita desculpa para não fazer a vontade de Deus. A gente perde muito tempo fazendo muitas outras coisas e eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando de mim, primeiramente. Eu perco muito tempo fazendo coisas absolutamente inúteis. A verdade é essa. Eu faço muita coisa que não agrega em absolutamente nada. Não me faz crescer em sentido algum. E poderia estar empregando esse tempo e essa minha energia, essa minha disposição para coisas muito mais importantes. E para a mais importante de todas elas, que é o reino de Deus, né? E assim como eu, muitas pessoas fazem a mesma coisa. Muitas pessoas perdem muito tempo fazendo coisas que não agregam em nada e vivem dando desculpas para não fazer, o que é ainda mais triste, né? Você não faz e não admite a sua falha em não fazer e ainda fica dando desculpa para não fazer. Que a gente pare de dar desculpas e que a gente comece a se movimentar. Como eu já disse, parar de olhar para as nossas limitações e começar a fazer. Ninguém nasce sabendo. Ninguém aprende. Converti, agora eu sou o maior evangelista do mundo. Agora eu vou falar de Deus aos quatro cantos porque eu sei muito pregar a palavra. Não, não necessariamente. Eu tenho certeza que o Tom, quando se converteu, talvez não soubesse como ministrar alguém. Ou talvez soubesse também, né? A Elza, a Marcão, que são pessoas que eu vejo, né, pregando com mais desenvoltura. Talvez eles não soubessem, mas eles se dispuseram. É o que eu disse. O importante não é o saber, inicialmente. O importante é o se dispor. De verdade. Não para aparecer para ninguém, não para fazer a vontade de ninguém, não para aparecer, né, não por egocentrismo, tá? Não, não por isso. Se essa for a motivação, que não faça. A motivação tem que ser agradar a Deus, a motivação tem que ser cumprir o chamado de pregar o Evangelho. Amém? Então que a gente venha entregar o nosso coração verdadeiramente a Cristo, para que possamos nos tornar pescadores de homens. Certo? E para finalizar, né? Como eu disse, na ideia de nos tornarmos pescadores de homens, o que temos que fazer? Desistir dos nossos próprios caminhos, viver o extraordinário de Deus, decidir viver o extraordinário de Deus, valorizar pessoas e começar a se movimentar, começar a participar do processo, querer fazer parte do processo, né? Isso tudo vai nos aproximar de Cristo e vai nos fazer crescer. E quanto mais a gente crescer, mais a gente vai estender a palavra a outras pessoas e mais essas pessoas vão ter contato com Deus. E aí cada uma tem um processo diferente, né, individual com Cristo. E assim a gente vai conseguindo formar um grupo de pessoas que realmente compreendem quem é Cristo e que vão viver a glória com Ele, né, ou buscar pelo menos viver a glória com Ele. Amém? Para finalizar, eu gostaria de compartilhar o seguinte, né? Está em Mateus 9. Mateus foi praticamente o livro base, né, dessa ministração. E eu quero compartilhar com vocês o seguinte: nós temos que buscar e receber uma nova identidade em Cristo. Quando nós nos convertemos, e eu estou falando de conversão verdadeira e genuína, não apenas de batismo, né? Que às vezes muita gente, por algum motivo emocionado, sei lá, acaba se batizando e acha que isso é o suficiente, mas só o batismo, sem conversão, sem a metanoia, né, sem a mudança total de pensamento, não é suficiente. Nós temos que nos entregar verdadeiramente ao propósito de Cristo e compreender quem Ele é e para que estamos aqui. Quando nós entendemos isso, nós recebemos uma nova identidade. E tendo essa nova identidade, nós temos que fazer com que
a nossa presença na Terra não seja em vão, não seja uma mera passagem. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E Deus ele está contando conosco, Jesus está contando conosco para que o trabalho seja feito. E ele deixa isso muito claro em Mateus 9, Mateus capítulo 9, dos versículos 35 ao 38, quando ele diz o seguinte, que a palavra diz o seguinte, né? Versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nessa passagem Jesus fala que há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho a ser feito no que diz respeito ao reino de Deus. Mas tem pouca gente disposta a fazer. Que você não seja mais uma pessoa indiferente, que você seja uma pessoa disposta a fazer parte do grupo de trabalhadores que estão ali nessa seara. Que você esteja disposto a fazer parte disso, que você esteja disposto a trabalhar para o crescimento da obra de Deus, né? E que diante disso nós possamos nos tornar pescadores de homens e levar o evangelho a cada vez mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te guie, te dê sabedoria para lidar com todas as dificuldades do dia a dia e que você esteja disposto a fazer a vontade de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo te acompanhe, em nome do Senhor Jesus. Amém.